Shalom. Hoje nós vamos meditar no capítulo 7 de Levítico, ou Vaikra, que fala sobre como deve ser feita as ofertas e seus objetivos. Fala sobre o local, sobre os cereais, fala-se sobre as ofertas pacíficas de ação de graças. Mas o ponto importante aqui é que nós observamos que o sacerdote, quando ele faz a expiação, quando ele apresenta a oferta, ele tem a sua parte nesse trabalho sacerdotal. Então aqui nós observamos que o Eterno está disciplinando a maneira de fazer os sacrifícios, quem delas pode participar, e aqueles que participam de maneira que não agrada o Eterno, seriam extirpados, ou seja, seriam tirados dessa questão. Então, nós observamos aqui a maneira do pagamento dos sacerdotes, de Arão, seus filhos, e dos sacerdotes, que eles receberiam, eles não trabalhariam como os outros nos trabalhos normais. O trabalho deles era um trabalho sacerdotal. E o salário dele vinha exatamente das ofertas pacíficas, das ofertas que chegavam até eles. E aquele que estava oficializando o trabalho naquele dia, receberiam a sua parte. Então aqui nós vemos a responsabilidade que nós devemos ter na Beit em que nós estamos, de ajudar, de participarmos dos seus trabalhos e também da sua manutenção. Então, esta paraxá, aqui no capítulo 7, está nos mostrando exatamente a disciplina, como deve ser feito o sacrifício, de que maneira quem recebe. Então você vê que o Eterno ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Então há uma disciplina. Então quando nós falamos de um trabalho dentro da Beit, ou dentro de um templo, eles têm que ter uma ordem, uma disciplina, uma direção. Porque se assim não for, nós estamos trabalhando de maneira relaxada diante do Eterno. Às vezes as pessoas entram em determinados debates que fogem às nuances do estudo daquele dia, ou daquela paraxá, e acham que com isso estão fazendo o que o Eterno assim o determinou, e na verdade não. Porque todo trabalho precisa de uma disciplina, ele tem que ter início, tem que ter o seu meio e o seu final. Então, e todo trabalho ele tem um tempo de duração. Ele começa numa hora, termina na outra. Quando assim nós seguirmos essa disciplina e sabermos qual é o nosso posicionamento diante dessas questões, as coisas ficam mais fáceis. E o detalhe é que não adianta nós querermos aprender tudo a respeito do Eterno de uma hora para outra. Nós devemos dar um passo a cada dia, um passo de cada vez. Nós não podemos caminhar 1000 passos sem antes dar o primeiro. Então, aqui nós estamos vendo a organização na questão das ofertas, dos sacrifícios. Mas nós podemos ampliar esta visão para todos os trabalhos. Vou dar um exemplo. Um trabalho de sedacá, ou de caridade. Se nós juntamos recursos ou materiais que nós vamos doar a determinado grupo de pessoas, então tem que ter uma ordem. Tem alguém que vai juntar aquilo, tem alguém que vai organizar, e tem alguém que vai dizer assim, não, nós vamos entregar em tal lugar. E deve ser feito. E qual é o dia? Dia tal, tal hora. Não é uma coisa que você deixa
de qualquer maneira. A pessoa tem que ligar, por exemplo, para a instituição e dizer qual dia que vocês recebem, tal dia, de tal hora. Então você organiza a ida, a visita àquele local, primeiro para conhecer, para saber como é, e depois você organiza para poder chegar lá e ofertar, para você ver se é uma instituição séria, uma instituição que está realmente trabalhando da maneira que deveria trabalhar. Então ali você vai, deposita esta oferta e o Eterno se agrada. E as beites que assim o fazem, elas alcançam condições espirituais além do que nós possamos imaginar. Então, toda disciplina é importante e ela nós devemos trazer também para a nossa vida cotidiana, nossa casa, nossa família. Eu vou dar um exemplo. Se você bebe uma água num copo, o que você faz? Deixa o copo na pia? Não, você lava aquele copo, tá entendendo? Porque o outro poderá usar aquele copo e você não deixou nada sujo. Isso é asseio, isso é ser espiritual. Se você entra no lugar e acende a luz e vai sair daquele lugar, apaga a luz. Se você liga, por exemplo, a televisão e vai sair daquele lugar e não vai ver aquele programa, te liga a televisão, você está contribuindo para o todo. Então, quando nós falamos de uma beit, nós falamos de um grupo social que precisa ter disciplina entre seus membros. Então aqui o Eterno está nos mostrando a disciplina de como ele recebe as nossas ofertas. Então a nossa vida também é uma oferta ao Eterno. Quando nós acordamos e quando nós deitamos para dormirmos, nós estamos ofertando aquele dia ao Eterno, com os nossos sacrifícios, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com a nossa aplicação do estudo. Então, quando nós estamos nos elevando espiritualmente, nós estamos dando uma oferta especial ao Eterno. Não é somente a oferta que levamos a Beit. A nossa vida é uma oferta que deve ser agradável ao Eterno. Deve ter cheiro agradável. Então precisamos estar atento com palavras que falamos, com atitudes, com pensamentos, com posicionamentos, porque tudo isso são ofertas. E o fogo estranho não nos traz bênção, não. O fogo estranho traz dor sobre as nossas vidas. Então precisamos colocar o fogo que agrada o Eterno em nossas vidas. E qual é esse fogo? O amor, o entendimento, a compreensão, o perdão. E aí nós estaremos entregando ao Todo-Poderoso o que de melhor nós temos. Então aqui está a nossa meditação desta manhã sobre o livro de Levítico, ou Vaikra, capítulo 7, do verso 1 até o seu final. E se você quer aprender mais, entender mais, mergulhe nesse estudo, medite e observe que nós temos responsabilidade na Beit, onde estamos, no bairro, no estado, na cidade, no país, enfim, nós vivemos em grupo, nós somos sociais, o homem é um ser social, precisamos participar e sermos disciplinados, né? Porque às vezes você entra numa casa, existe certas disciplinas, e nós não podemos burlar a disciplina daquela casa. Nós devemos seguir. Mesmo que você não entenda, você entra na casa da pessoa, você não pode fazer aquilo que você quer. Quando você entra na casa do Eterno, você não deve fazer do jeito que você quer. Se você vai numa outra beit, lá tem uma ordem, tem uma organização, você também não pode chegar lá de qualquer maneira. Porque na minha eu posso fazer isso. Lá não. Lá tem uma direção. Então, nós precisamos nos disciplinar e respeitar as diferenças. Shalom a todos.